A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos aí a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, nosso vídeo de apoio, a nossa pré-aula para a lição de número 4 e aqui a lição da revista da CPAD, amém? Revista de adultos aí da CPAD e a lição de número 4. E o tema dessa lição é o Ministério Avivado de Jesus. Amém? Vamos entrar nesse tema aí, uma lição, uma aula muito boa, uma lição muito importante, tá? Vamos aí, essa lição vai ser passada em 3 tópicos, né? O primeiro tópico, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O segundo, Jesus e a oração em seu ministério. E terceiro, uma vida na unção do Espírito. Amém? Então são esses 3 tópicos aí, a lição que fala sobre o ministério avivado de Jesus, tá? Vamos aí então a esta lição, tá bom? Aqui é um vídeo para você montar a sua aula, né? Você que é professor, você prepara a sua aula, tá bom? Aqui vamos dar vários subsídios aqui para você, tá? E nesse tópico 3 aqui, onde fala uma vida na unção do Espírito, eu vou deixar aí algumas aplicações. E uma delas é algo que serve até para você que gosta de pregar a palavra, porque você já ouviu falar do obreiro Naamã, né? E eu vou falar sobre isso aqui nesse tópico 3, tá bom? Se você tiver impaciente e quiser correr lá ou correr o vídeo para dar uma olhada, fica à vontade, mas aqui vai ser, eu recomendo você acompanhar o vídeo todo para pegar aí o subsídio para a aula, tá? E lá no tópico 3 você vai ver esse subsídio aí que serve até para pregar, o obreiro Naamã, amém? Vamos então a essa lição, já te convido aí a deixar o seu like nesse vídeo, amém? Para ajudar aqui a divulgar o nosso canal na plataforma aí no YouTube, deixa o seu like aí, faça um comentário, né? Se inscreva, participe aí com a gente, tá bom? Vamos interagir junto aí para essa aula, para a gente melhorar cada vez mais o nosso canal aqui, tá? Bom, meus amados irmãos, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você acompanhar lá no nosso blog, no Clube da Teologia. Essa lição está postada lá também, tá? O conteúdo da lição está postado lá. E também vou deixar um link para você que quiser adquirir o nosso subsídio. Lá no blog eu deixo um subsídio para quem quiser adquirir, tá? Num valor bem simples lá, só a título de oferta, tá? Se você quiser adquirir. Bom, e também vou deixar o link para quem quiser adquirir o meu livro, O Maior Milagre de Jesus, também vai ficar aí na descrição do vídeo. E vou deixar um link para você que quiser participar da nossa promoção dos 6 milhões de acesso lá no blog, no Clube da Teologia, tá? Onde nós vamos sortear uma Bíblia de Estudo. Aqui está ela, tá até pesada aqui, ó. A Bíblia de Estudo King James, tá bom? Essa Bíblia vai ser sorteada, tá? Quando nós fizermos no blog, no Clube da Teologia, 6 milhões de acessos. E já está chegando, já está perto, tá bom? Logo, logo a gente vai completar, estamos com 5 milhões 954 mil acessos, se eu não me engano, é isso daí, tá? E quando fechar 6 milhões, que não vai demorar muito, acho que mês que vem agora já fecha, a gente vai estar sorteando essa Bíblia. Aí o link vai ficar para você saber como participar. É muito simples, tá? Como participar ali, você pode assistir o vídeo lá, tá? Entra aí, deixa um like, manda para o WhatsApp que vai ficar aí também, manda a foto e aí você vai estar participando. Bom, sem mais delongas, vamos aí ao que interessa, ao nosso vídeo de estudo aí, nossa pré-aula. Bom, primeiro, aqui, Ministério Avivado de Jesus, primeiro tópico. Vamos na introdução primeiro, né? Bom, na introdução, já no primeiro parágrafo da introdução, diz assim, né? Opa, desci aqui. Ah, minha cadeira desceu. Bom, primeiro parágrafo, a gente tem aí... não tá dando jeito não. Bom, vamos lá agora. No primeiro parágrafo, essa parte que diz assim, ó. Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Tá? Isso aqui é um texto de Lucas, né, 4,14, que fala da fama do Senhor. Bom, aqui nessa introdução já mostra
quando fala do ministério avivado de Jesus, né? Como a fama dele correu, exatamente por causa do ministério avivado. O próprio Senhor Jesus, ele tinha falado, né, em Mateus 5,14, ele tinha falado que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que ele quis dizer com isso, quando ele fala aquilo lá? Né? Ele quis dizer que as luzes da cidade aparecem de longe, então é impossível, se uma cidade for construída em cima de um monte, as luzes da cidade vai aparecer de longe, então é impossível esconder essa cidade, tá? Quando ele fala que nós somos luz do mundo. Então ele quis dizer que todo aquele que é luz do mundo, todo aquele que é cheio da presença de Deus, né, ele vai aparecer de um jeito ou de outro, tá bom? É isso que o Senhor Jesus estava querendo dizer. E aqui a gente vê que a fama dele correu, né, exatamente por isso, porque era um ministério cheio da presença do Espírito Santo, abençoado por Deus. Jesus ali estava sendo luz do mundo, né? E isso aqui serve para todos nós. Todo aquele que for luz do mundo, ele vai, de alguma forma ou de outra, ele vai se tornar aí conhecido, não talvez a nível, né, estadual, né, mas ele vai de algum jeito, né, ele vai se tornar conhecido ali, porque a presença do Senhor vai estar com ele, tá bom? Isso aqui é um exemplo, né, do que é um ministério avivado. E a lição ela vai falar sobre isso, né? E a gente vai pegar dessa lição ali, vamos pegar os exemplos para nós tornarmos o nosso ministério avivado. Sem o ministério avivado, como é que a gente vai fazer a obra de Deus? Você acha que eu estaria gravando esse vídeo aqui para você aprender, para te ajudar na escola bíblica, se eu não tivesse um ministério avivado? Não é verdade? Tá? Então ninguém faz nada, meu irmão, né? Até começa, mas não consegue terminar se ele não tiver um avivamento da parte de Deus. E convém também saber, você professor, aluno, né, da escola dominical, convém você ter uma definição do que é avivar, né, do que é avivado, o que é um ministério avivado. Então, eu coloco, né, no meu subsídio, eu explico isso aí. O ministério avivado é aquele que a pessoa, que o obreiro ele está animado para a obra. Tá? Isso é avivado. Né? Avivamento é o que? Uma animação. Né? A pessoa está animada para fazer as coisas de Deus. E não tem, irmãos, uma pessoa animada na obra de Deus não tem quem pare. Satanás não consegue parar. Só Deus para alguém que está avivado na obra de Deus. Né? Então a gente aprende com o Senhor Jesus aqui, né, o que é o resultado de um ministério avivado. Vamos lá no primeiro tópico. O primeiro tópico, o tema é Jesus e a pessoa do Espírito Santo, e aqui já vai nos dar uma razão pelo qual o ministério do Senhor é avivado, né? Então o primeiro aqui é o Espírito Santo na vida de Jesus. A gente vai ver, ó, a atuação do Espírito Santo desde já do nascimento, né, do Senhor Jesus, a vida toda dele, o Espírito Santo trabalhando. Tá? No primeiro parágrafo, que tem, foi dividido nas letras aí, né, tem letra A, o nascimento. Né? No nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá, né, com a sua sombra. Olha que coisa linda, né? Aqui é mostrando como o Espírito Santo já trabalha desde o nascimento. E sobre isso daqui, eu até comento o seguinte: você vai ver que o Espírito Santo, sempre que ele vai dar vida, olha só que coisa interessante, né? Sempre que o Espírito Santo, sempre que Deus vai dar vida ao ser humano, ele usa o Espírito, não é verdade? Como é que foi lá quando Deus fez Adão e Eva? Ele criou Adão e Eva, né? Ele fez ali o boneco de carne, do barro, fez o boneco, fez carne. E aí o Senhor soprou o Espírito nas narinas de Adão, né? Aí depois que ele vai fazer Eva, né? Então Deus, ele soprou do seu Espírito, aí tornou aquele ser humano alma vivente. Que coisa linda, né? E agora, quando vai trazer Jesus ao mundo, o Senhor vem o Espírito Santo de Deus e aí traz o Senhor Jesus ao mundo. Olha só, né? Sempre que Deus quer dar vida ao ser humano, tá? Ele vai usar o seu espírito. E hoje, espiritualmente, a mesma coisa. Quando alguém quer receber, quando alguém quer ser servo de Cristo, o Espírito Santo vem sobre a vida dessa pessoa. Vamos lá, então, nesse mesmo subtópico, a letra C, eu falei da letra A, né?
a letra C. A letra B eu coloquei só lá no esboço, quem quiser adquirir vai estar aí. Eu faço um comentário sobre a letra B. Mas aqui a letra C. Ele fala aqui, ó, na tentação, depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Bom, aqui eu vou deixar um subsídio para você que gosta de pregar. Você gosta de pregar, aqui vai ter um subsídio bom para você agora, né? Aqui quando fala na tentação, a gente vai, eu quero fazer uma explicação um pouco detalhada sobre essa tentação. A tentação, ela é como um modelo. O Senhor, Deus, ele permite Jesus ele ser tentado, não porque eu tenho certeza plena que, embora houvesse possibilidade, né, de Jesus pecar, eu tenho certeza plena que tanto Deus como Jesus, até o inimigo devia saber disso, que Jesus jamais ia cair naquelas tentações ali. Aquilo ali era tentação pouca para Jesus, né? Aí foi essas 3 tentações dadas por Satanás contra Jesus. Na verdade, foi tudo uma permissão de Deus e aquilo ali ficou como um modelo para a gente. Um modelo de quê? Um modelo de como o inimigo age, né? Um modelo de como a resposta correta do servo de Cristo. Olha que coisa interessante, né? Você que gosta de pregar, olha aí, que dá para montar uma pregação sobre isso aí. Vamos lá então. O modelo, aqui tem a receita que Jesus deixou, né, para a gente resistir a Satanás. Então temos algumas aí, não é só pela palavra, né? Tem aqui coisa. Por exemplo, Jesus foi conduzido pelo Espírito. Então você quer resistir Satanás, as tentações dele, tem que ser conduzido pelo Espírito. Tá? Quem levou Jesus para o local da tentação foi o Espírito Santo. Então, para começar, né? Para começo de conversa, tá? Ele foi conduzido pelo Espírito, ele repreende o inimigo. Em nenhum momento Jesus tem conluio com o inimigo, não fica trocando ideia, batendo papo, né? Fala só o necessário. E aqui ele responde segundo as Escrituras, tá? O Senhor responde segundo as Escrituras. Tem outras coisas, fala que ele jejuou, né? Então para você resistir ao inimigo, você tem alguns elementos aí, amém? Alguns elementos que vai te ajudar. E o seu Jesus, na ocasião da tentação, nos deixa muito bem isso daqui, né? Bom, vamos lá então. O próximo é o subtópico 2, aonde o tema é o Espírito Santo no ministério de Jesus. Então falou o Espírito Santo na vida de Jesus, agora o Espírito Santo no ministério de Jesus. Olha, já vai pegando aí, né, aquela parte, aquela aplicação, você, professor da escola dominical, para deixar para os seus alunos, tá? Qual é a aplicação? Você já vai pegando a receita para ter um ministério avivado. Ah, mas a sala de aula nem todos são obreiros. Opa, peraí, não pode pensar desse jeito. Você tem que ter em mente o seguinte: aqueles que não são obreiros estão sendo preparados pelo Espírito Santo para ser obreiro. Amém? Então, todos os seus alunos, pode virar para eles ali sem medo de errar. Deus tem uma obra na vida de todo mundo, né? Em todos nós, aprenda isso, professor, aluno, aprenda isso aí. Todos nós somos obreiros em potencial na mão de Deus. Amém? Bom, então aqui o 2 vai falar do Espírito Santo no ministério de Jesus. Aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó: de modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Isso aqui o comentarista está falando porque ele faz uma citação de Lucas 4, quando Jesus pega o livro, né? Ele pega o profeta, lê no profeta Isaías, né? E ele fala, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, né? Na ocasião ele fala assim, ó, para evangelizar os pobres. Jesus ele falou, ele leu a escritura no livro do profeta Isaías e fez menção a essa parte, para que o ministério era para evangelizar os pobres. Aqui o comentarista ele deixa esse comentário interessante, falando que Jesus sabia, né, que por causa dos bens terrenos, né, muitos não dariam atenção à palavra. E isso é bem uma realidade, né? O interessante é que isso aqui é uma realidade. E aqui eu quero explicar um pouco de antropologia bíblica, tá? Vamos lá, é uma explicaçãozinha rápida. Na antropologia bíblica diz o seguinte, que nós, todos os seres humanos, ele sente um vazio de Deus, né? Todo ser humano,
ele tem a parte do espírito, né? Ele é composto de corpo, alma e espírito, e esse espírito, ele carece de Deus. Então todo aquele que não tem Deus no seu coração, não serve a Cristo, todo ser humano que não se aproxima de Deus, ele tem um vazio de Deus, tá? E aí, muitas pessoas que não buscam ao Senhor, eles vão tentar preencher esse vazio. Alguns com a bebida, alguns, né, com a diversão, né, vão tentar preencher esse vazio adorando divindades, né, ídolos e tudo mais. Bom, e os ricos, eles são assim um dos que consegue preencher esses vazios aí. Na verdade, não consegue preencher o vazio, né? Já falei besteira aqui. Os ricos, eles são os que conseguem melhor disfarçar esse vazio. Eles disfarçam, né? Como que ele faz isso? Com seus entretenimentos, né? Por ele ter muito recurso financeiro, ele está sempre envolvido numa atividade. Tá? E aí isso aí disfarça o vazio. Ele vai sentir às vezes esse vazio, né? Quando ele estiver sem nada para fazer ali, ele vai sentir esse vazio também, tá? Mas ele é o que vai se distrair mais e aí dificilmente esse rico vai se achegar a Deus. Quando é que a pessoa percebe mais esse vazio? Isso aqui é uma coisa interessante. Vale a pena você, professor, prepara uma pergunta aí para cá. Se você for entrar nessa linha que eu estou falando aqui, prepara uma pergunta aí para a classe. Olha a pergunta interessante. Quando é que a pessoa sente esse vazio? É quando a pessoa passa pelas dificuldades, tá bom? Reparou isso? Quando a pessoa passa por adversidade, é quando o filho está nas drogas, é quando o casamento está quase sendo destruído, é quando está enfermo, é quando perde emprego. É aí que a pessoa percebe mais esse vazio, percebe como ela está afastada de Deus. Isso é com todo mundo, irmão. Já reparou isso? Quem recebe Jesus como Salvador? A maioria das pessoas. Mas as pessoas estão em dificuldade. Essa é a grande verdade. O problema é que algumas dessas pessoas, quando acaba a dificuldade, essa pessoa volta lá para o mundão, lá se esquece de Deus. Outros não. Outros permanecem, outros crescem na graça e no conhecimento, né? Ganham maturidade. Tá? Que interessante isso aí, né? Você gosta de pregar aí? Estou dando só subsídio para você pregar. Mas cuidado, isso não faz isso na aula, não. Na aula tem professor que gosta de ficar dando glória e aleluia na aula, puxando o povo como se estivesse pregando. A aula é para você dar uma instrução, né? Vamos lá então. Aqui nesse subtópico mesmo tem a parte que diz assim, ó, nesse parágrafo tem um parágrafo que diz assim, ó, ainda mais ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Aqui ainda citando aquela passagem, né? O Senhor Jesus ele vai fazendo aí o ministério de Jesus, né? O convite aos cansados e oprimidos. O comentarista está citando Mateus 11, onde Jesus fala: "Vinde a mim", né? E aqui é o seguinte, quero fazer o destaque aqui nessa parte, diz assim, ó, desse modo o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. O Espírito Santo atuava diretamente no ministério de Jesus Cristo, né? Olha o segredo, mais uma vez, de um ministério avivado. Ó, a atuação do Espírito Santo é o motivo da obra. Isso aqui é um comentário que eu coloquei lá no meu subsídio. A atuação do Espírito Santo é o motivo da obra avivada no ministério de Jesus. Amém? Então, aí, aqui a gente pode colocar nossa aplicação, né? O que é a aplicação? É para a gente aplicar na nossa vida, no nosso ministério. Para ter um ministério avivado, tem que ter a atuação direta, a presença do Espírito Santo de Deus. Tá? Não tem como, irmão. Eu falei desde o início, né? Na introdução já dei essa dica aqui, e agora a gente está fortalecendo. Olha o exemplo do ministério avivado de Jesus. Nós também precisamos, tá? Para ter um ministério avivado, ter a atuação direta do Espírito Santo. Ah, mas eu estou fraco, mas eu estou isso, eu estou aquilo. Você deve orar e buscar. Para dar aula, você tem que pedir o Espírito Santo para trabalhar nessa aula, né? Eu para gravar esse vídeo a mesma coisa. Eu estou na direção de uma igreja, eu faço a mesma coisa, né? Quando eu vou para o culto lá, eu peço ao Espírito Santo, eu chego cedo para orar para o Espírito Santo trabalhar, e tem que ser desse jeito, né? Você aí, professor, não tem para onde correr, tá? Quer ter uma vida avivada na obra de Deus, um ministério avivado, tem que ter a atuação direta do Espírito Santo, amém?
Vamos lá então. No 2 agora. O segundo tópico é Jesus e a oração em seu ministério. Ah, tá achando que ter o Espírito Santo é fácil, né? Vamos ver lá o que ele vai falar de oração aqui. O comentarista foi muito feliz nesse comentário. Bom, aqui é o seguinte, no primeiro subtópico o tema é o valor da oração, e a gente está falando da oração, né, do ministério de Jesus, então vai falar da oração no ministério de Jesus. No primeiro parágrafo diz assim, ó, a oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos evangelhos, a primeira em Mateus e a segunda em Lucas, tá? E aqui o comentarista fala dessa versão que aparece no evangelho de Mateus, e aqui é muito interessante, né? Em Mateus 6, o Senhor Jesus ele fala como fazer a oração do Pai Nosso, e da forma que ele coloca, isso aqui é importante, tá bom? Você, professor, da forma que o Senhor coloca, que Mateus expõe, como Jesus ensinou, né? Lá no seu evangelho, mostra que é preciso a gente ter sinceridade e intimidade com Deus. Por quê? Pelo fato dele falar assim, né, Mateus fazer o destaque para o que Jesus disse. Entra no seu quarto, fecha a porta. Olha só, você entra, fecha a porta e aí é só você e Deus. Você vai falar em oculto, em secreto com Deus. É aquela oração que você não faz na igreja, no microfone. O pessoal ora no microfone, ou ora em voz alta, você não vai fazer isso na igreja, porque você vai contar teus segredos para Deus. Você vai falar coisa que ninguém pode ouvir, é só você e Deus. Tá? Você vai balbuciar a palavra, né? Você talvez nem fale só em pensamento, mas você precisa, todos nós precisamos dessa oração. É porta fechada, é oração da sinceridade, né? Vamos falar assim, né? Sinceridade não, toda oração tem que ser de sinceridade, mas a oração da intimidade, não é verdade? A gente precisa disso daqui. E aqui eu deixo um recado direto para os professores. Acredita, professor, irmão, amigo, acredita nisso. Muitos, a grande maioria do povo de Deus não ora essa oração, tá? Eu quero fazer lembrete do seguinte, tem três tipos de orações. A oração que você faz junto com a igreja, né? A oração lá na igreja, tá? Em público, aquela oração ali. A oração que você faz em todo lugar, é a oração sem cessar, você está dirigindo o carro e vai orando, você pode estar no banheiro tomando banho e está orando. É orar e sem cessar, né? A oração ensinada ali pelos apóstolos. E essa oração, é a oração da intimidade. A oração que você vai dobrar o teu joelho no quarto, porta fechada, é só você e Deus, e você se derrama ali, a tua intimidade com Deus, né? Ali você abre o verbo com o Senhor, tá? Bom, aqui é o seguinte, Jesus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele dá primeiro essa dica aqui para você entrar no seu quarto, fechar a porta e aí você faz essa oração. Que maravilha, né? Vamos falando em oração do Pai Nosso, eu comento o seguinte ainda sobre isso. Essa oração do Pai Nosso é uma oração modelo, né? Muita gente fala isso, mas eu vou te falar o porquê disso. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Como é que a gente sabe disso? Se nem Mateus está escrito isso. Jesus não falou assim, ó, vou dar uma oração modelo. Jesus não falou isso, tá? Como que a gente sabe? A gente sabe porque ele ensina a estrutura da oração, mas ele mesmo não orava assim, você não vê ele orando assim, né? Não sei quando devia estar lá só ele e Deus, né, no monte lá, né, orando, mas quando ele orava, você não via, ele fala, quando tem os relatos dele orando, ele não menciona assim, e nem os apóstolos falam dessa forma, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, não falam assim, porque essa é uma oração modelo, é uma oração para você saber, você ter uma ideia de como orar, né? Porque aqui ele estava ensinando, estava instruindo, tá bom? Bom, e aqui no outro parágrafo, dentro desse subtópico, eu vou te explicar algo sobre essa oração modelo. Isso aqui é muito instrutivo, vale a pena ensinar para os alunos. Aqui é o seguinte, ó, nesse parágrafo diz assim, ó, dessa forma uma pessoa avivada se dirige a Deus como o Pai Nosso. Santifica o nome dele, deseja a vinda do reino. Olha que coisa interessante, né? Quando você fala, venha a nós o teu reino, né? Você vai e pede que o reino de Deus venha até nós. Bom,
como é uma oração modelo, você não precisa ficar repetindo isso aí toda vez. Senhor, Pai nosso que está no céu, santificado. Não precisa você fazer assim. Você substitui isso aqui por outras palavras. Por exemplo, quando ele fala assim, venha a nós o teu reino, é o quê? Venha o teu reino sobre a minha vida. Ou seja, é como eu falasse para Deus assim, governe sobre mim. Amém? Então, quando você dobrar o teu joelho, vale a pena ensinar isso para os alunos, você pode falar qualquer coisa relativa a isso. Senhor, guia minha vida, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Senhor, eis-me aqui, me envia. Né? Senhor, cuida do meu ministério. Senhor, eu estou pronto a te servir. Olha só, é como se você estivesse dizendo, venha o teu reino. Entendeu como é que a oração do Pai Nosso é um modelo? Né? Ou seja, ela está me indicando que eu preciso me submeter ao senhorio de Deus, né? Eu tenho que me submeter ao governo dele, ao reino dele. Que maravilha, né? Então isso aqui é um ensinamento, tá? Você, professor, pode fazer isso aí para várias coisas, né? E mais uma vez, você pode até pregar sobre isso. Vamos lá, então, no 2 agora, uma vida de oração, tá? Separei essa parte que diz assim, ó, nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher os seus discípulos, né? Fez uma oração de gratidão por Deus. Aqui que interessante, né? O ministério de Jesus ele é todo cheio de orações. O Senhor Jesus ele orava muito, tá? Aqui eu faço menção, no meu subsídio eu comento um pouco sobre isso aqui, a oração que ele faz em Lucas 6,12. Olha o que diz o texto de Lucas 6,12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus ele ficou a noite toda orando, né? E a gente tem dificuldade de ficar 10 minutos, né? Jesus ficou a noite toda, tá? E aí ele vai, depois disso aqui, ele fez isso para poder escolher os 12, né? A gente vê que não foi fácil, tá? A gente vê que Jesus, ele buscava... Por que Jesus orava tanto, né? Deixa eu ver se eu comento sobre isso aqui, né? Jesus, ele orava muito porque ele se despiu da sua majestade, né? Ele desceu à terra como homem, e aí o Espírito Santo vem sobre ele no seu ministério terreno, e ele precisava dessa presença do Espírito Santo. E só tem uma forma da presença do Espírito Santo estar conosco, se a gente ter uma vida de oração, de busca, não é verdade? E Jesus deu o exemplo disso aqui, né? E o comentário que eu deixo para todos aqui é o seguinte: se Jesus, sendo o Filho de Deus, precisou, numa época que não tinha tantas tentações como tem hoje, precisou de ter uma vida de oração, quanto mais hoje, meus irmãos, quanto mais hoje eu e você precisamos de uma vida de oração. Que coisa interessante, né? Para se pensar. Amém? Continuando então, vamos para o próximo aí, que é o 3, uma vida na unção do Espírito. Tá? Esse aqui tem aquela parte que eu falei para você do obreiro Naamã. Vamos ver o que é isso aqui agora. Vamos ver primeiro aqui, ó, a unção do Espírito na vida do obreiro. Essa aqui é uma parte bem aplicativa para a gente. Tá? O primeiro subtópico aí, a unção do Espírito na vida do obreiro. E aqui no primeiro parágrafo ele diz assim, ó, um obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Exerce a liderança administrativa, atividade do ensino, alguns até mesmo da música cristã. A gente tem obreiro para tudo, obreiro tesoureiro, né? Obreiro que toma conta lá do estacionamento dos carros, tem obreiro para tudo, né? Aí aqui é o seguinte, aqui tem perigo, o comentarista está falando de um perigo, é quando o obreiro ele faz com que ele permite que essa atividade se torne rotina, né? Aí isso é um perigo. Por quê? Porque ele pode se tornar um obreiro à semelhança de Naamã, o general sírio, né? Lá de 2 Reis 5, tá? Porque aquele general Naamã, ele tinha uma armadura bonita, mas por dentro ele tinha uma lepra, tá? Vamos entender o que é isso. Isso acontece da seguinte forma, preste bastante atenção. O obreiro, quando ele consegue desempenhar todos esses cargos aqui de forma até mecânica, né? Virou rotineiro,
né? Vamos falar assim, o obreiro que prega, por exemplo, ele já tem a habilidade de pregar, né? Ele pega um texto, lê, e ali ele já elabora uma mensagem. Claro que entendemos que o Espírito Santo dá a palavra, né, também, mas o obreiro já tem a habilidade de pregar, né? Ele já adquiriu essa habilidade. Ele já sabe se expressar, ele sabe tudo aquilo ali. Então, quando ele começa a cair numa mesmice e ele não tem mais aquele... Já viu quando a pessoa vai pregar que ela sente, né, um frio na barriga, começa a tremer? Né? Aquele obreiro que já tem essa habilidade, aquilo já vira rotina para ele, não sente nem mais um frio na barriga, não sente mais nada. E aí, quer dizer, aquilo virou rotineiro. Aí é que vem o perigo. Né? Aí é que está o perigo. Por ser rotineiro, ele começa a não buscar mais a presença do Espírito Santo. Ele vem um convite para pregar e ele, opa, beleza, já anota ali na agenda dele, e aí quando chegar no dia ele vê qual mensagem que vai, né? Olha só. Por quê? Porque já virou rotina, ele já não se preocupa tanto, né? E aí que mora o perigo. Por quê? Por, por ele não buscar a presença do Espírito Santo mais, né? Satanás encontra uma facilidade para tentar esse obreiro e para ele cair no pecado. E aí, olha o perigo agora. Por ele vai e cai no pecado. Só que ele tem uma responsabilidade, porque ele foi convidado para pregar. Ele tem uma função, né? Ou para quem é levita, né? Estou falando de obreiro, de pregador, mas tem levita, né? Tem instrumentista, tem tudo, tá? Ele tem uma responsabilidade. Então ele não vai deixar de fazer para tentar manter o cargo, para tentar manter a aparência dele, né? Diante da igreja, diante né, de quem fez o convite, ele vai ocultar aquele pecado e vai lá, vai ministrar pela habilidade que ele tem, já vai sair tranquilo, né? A pregação vai sair tudo tranquilo. E aí é o problema. Por quê? Ele acaba fazendo isso uma vez, duas, três e acaba se acostumando com isso. Ele acaba virando um obreiro igual Naamã. Uma bela armadura, é uma bênção, de longe parece um grande soldado, mas por dentro tem uma lepra que é o pecado. Tá? Isso aqui é um alerta que eu estou deixando para você, professor. Alerte aí os alunos. Tá? Todo obreiro tem que tomar essa cautela aqui, tá bom? Dentro desse subtópico, tem essa parte que diz assim, ó, mas todo esse bem do Senhor inevitavelmente é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra. Quando que o obreiro começa a negligenciar isso? Quando aquele cargo dele vira rotina. Né? Ele tem convite para pregar, ele já não precisa mais ler Bíblia para pregar, porque ele já tem tudo na cabeça. Né? Ele já não ora mais. O grupo lá, o grupo de louvor, né? já sabe o louvor, já está tudo ensaiadinho, tudo certinho, aí não busca, não faz não tira um dia de jejum, não faz mais nada, né? Porque já tem tudo certo o que vai fazer. Ou seja, virou rotina, virou mesmice, ele deixa de buscar, tá? É isso aí, e esse que está o perigo. Quando que a pessoa tem que quando que a pessoa tem que perceber o alerta, né? Quando ele percebe que ele adquiriu habilidade, tá? Quando ele viu que ele adquiriu habilidade no negócio, que ele vai pegar o microfone para ministrar, ou dar aula, ou fazer qualquer coisa, ele não treme mais na base, não sente mais nada, opa, aí é que tem que acender a luz de alerta para ele. Amém? Vamos lá então. No próximo subtópico 2, né, que já é o último, a unção do Espírito na vida do crente. Aqui já para nós terminarmos. O primeiro parágrafo aí viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. Ó, amém? Isso aqui é o seguinte, né? Não é privilégio somente para aqueles que exercem uma vocação. Tá? Então, todos nós somos potenciais obreiros na obra do Senhor. Desde do novo convertido ao ministro mais antigo. Todos somos obreiros na obra de Deus. Todos podem ser usados pelo Senhor. Amém?
tá? E aqui, isso aqui é importante saber, porque muitos hoje não querem mais compromisso com as coisas de Deus, né? As pessoas preferem hoje ser simplesmente assistentes, né? Que assistem o culto e vão embora. A gente sabe disso, né? Você vê grandes ministérios aí lotados, porque ninguém quer muito compromisso, envolvimento com a obra de Deus, tá? E aí, por isso, em Mateus 9:38 tem uma orientação do Senhor para que a gente ore a Deus pedindo trabalhadores para a seara de Deus. Amém? Professor abençoado, nesse momento eu acho bom você olhar para a sua classe e falar para eles que Deus tem uma obra na vida de todos eles, porque a obra do Senhor está precisando de trabalhadores para a seara. Já deixa essa mensagem, já desperta aí, já lança essa mensagem aí, essa semente no coração deles, e com certeza você vai conseguir futuramente colher um fruto aí de alguns obreiros aí da sua classe. Amém? Vamos lá para o próximo, né? Nesse parágrafo aqui, o outro parágrafo diz assim, ó, mas para isso a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Então exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, local de trabalho. Aqui o comentarista está falando da nossa vida diante da sociedade. E sobre isso daqui, para fechar com chave de ouro, eu quero comentar contigo o seguinte. A sociedade onde você vive, né, onde você faz suas compras, né, onde você trabalha, onde você vai lá assistir sua aula na sua faculdade, na sua escola, né? Essa sociedade não precisa de grandes pregadores, precisa de ter um grande, né, um Billy Graham lá na faculdade pregando. Não é isso que eles precisam, né? Sabemos que é bom, né, Deus levantar de vez em quando uns grandes ministros, mas o que essa sociedade precisa são dos pequenos, mas que sejam fiéis, né? Dos que conhecem a Bíblia, né? Talvez não conheça tanto, mas seja um fiel executante da palavra, né? Que ame a família, né? Que cuida do seu lar, que sejam fiéis aos seus patrões, tá? Que sejam bons profissionais, honestos. É desses que a sociedade está precisando. Homens de Deus desse porte aqui. É isso que a sociedade está precisando, porque esses são os pregadores mais eficazes, né? É lá naquela empresa que tem um funcionário que fica ali cantando o louvor dele ali e se aparta do mal, se santifica, não se mistura com as coisas erradas, não aceita propina, não aceita, né, não aceita a promiscuidade do mundo. Isso aí vai lançar semente no coração dos ímpios. Amém? Que maravilha, né? Essa aqui é a nossa aula, nosso estudo. Na conclusão, eu deixo uma frase que eu considero boa, né? Tomemos o exemplo do ministério avivado de Jesus para avivarmos os nossos obreiros hoje. Ou seja, o exemplo do que foi Jesus, uma vida de oração, uma vida na direção do Espírito Santo, né? Esse exemplo dele que a gente pegue para avivar os nossos obreiros hoje, desde nós, né, como obreiro, até, né, aqueles que estão ainda vão ascender ao ministério. Amém? Deus abençoe a sua casa, a sua vida, faça essa conclusão aí com a tua classe. Não se esqueça de deixar esse like aí, meu irmão, vai aí, se você ainda não fez, deixa o seu like aí, não perca tempo, tá? Deus abençoe, uma excelente aula para você.